Imagine por um momento uma cena que aconteceu há 3 décadas em uma das periferias mais violentas do Rio de Janeiro. Era uma tarde quente de verão quando o sargento Carlos Mendes recebeu uma chamada pelo rádio da viatura. Mais uma operação de rotina no complexo de favelas onde ele patrulhava há mais de 10 anos. Nada parecia diferente naquele dia, apenas mais uma ocorrência entre tantas outras que marcavam sua carreira na polícia militar. Quando chegou ao local, Carlos encontrou uma cena que infelizmente já conhecia bem. Traficantes haviam fugido após um tiroteio, deixando para trás drogas, armas e muito medo nos moradores. As crianças se escondiam atrás das portas, os adultos sussurravam entre si, e o silêncio pesado tomava conta das vielas estreitas. Era assim que funcionava aquele mundo paralelo, onde a violência ditava as regras do dia a dia. Foi então que ele viu o menino. Pequeno, magro, com roupas surradas e os olhos mais tristes que Carlos já havia encontrado em seus 42 anos de vida. O garoto estava sentado na soleira de uma casa humilde, observando tudo com uma maturidade que não combinava com seus apenas 8 anos de idade. Havia algo naquele olhar que tocou profundamente o coração do policial experiente. Carlos se aproximou devagar, como sempre fazia com as crianças da comunidade. Sabia que muitas delas tinham medo da polícia, resultado de tantas operações violentas e da influência dos criminosos locais. Mas havia algo diferente naquele menino. Ele não correu, não se escondeu, apenas continuou olhando fixamente para o policial que se aproximava com passos cautelosos. "Você está bem, garoto?", perguntou Carlos, agachando-se para ficar na altura dos olhos da criança. O menino assentiu timidamente, mas seu olhar revelava muito mais do que suas palavras poderiam expressar. Era um olhar de quem já havia visto demais para sua idade, de quem cresceu rápido demais em um ambiente onde a inocência era um luxo que poucos podiam se dar. Durante alguns minutos, eles conversaram. Carlos descobriu que o menino se chamava João, que morava apenas com a avó porque os pais haviam morrido em circunstâncias que ele preferiu não detalhar. A criança falava pouco, mas cada palavra carregava um peso enorme. Era inteligente, observador, e demonstrava uma força interior impressionante para alguém tão jovem e em situação tão vulnerável. Enquanto outros policiais terminavam de vasculhar a área, Carlos permaneceu ali, conversando com João. Havia algo especial naquele encontro, uma conexão inexplicável que fazia o policial veterano enxergar além da realidade cruel que o cercava. Ele via potencial naquele menino, via possibilidades que transcendiam as limitações impostas pelo ambiente onde ele vivia. Foi nesse momento que Carlos tomou uma decisão que mudaria 2 vidas para sempre. Olhando diretamente nos olhos de João, ele fez uma promessa que ecoaria por 3 décadas. "Escute bem o que eu vou te dizer, menino. Você vai ser alguém na vida. Não sei como, não sei quando, mas você vai ser alguém importante. E eu vou estar aqui para ver isso acontecer." As semanas que se seguiram àquele encontro foram diferentes para o sargento Carlos Mendes. Sempre que possível, durante suas rondas pela comunidade, ele procurava por João. Não era algo planejado ou oficial, apenas um impulso genuíno de querer saber como estava aquele menino que havia tocado seu coração de uma forma tão profunda e inesperada. João sempre estava no mesmo lugar, sentado na soleira da casa da avó, observando o movimento da rua com aqueles olhos perspicazes. Aos poucos, uma amizade improvável começou a se formar entre o policial de meia-idade e a criança da favela. Carlos começou a levar pequenos presentes, um caderno, alguns lápis, um livro infantil que havia comprado em um sebo no centro da cidade. A avó de João, Dona Maria, inicialmente desconfiava das intenções do policial. Era uma mulher sábia, que havia criado 7 filhos e agora se dedicava ao neto órfão com todo o amor que lhe restava no coração. Mas ela logo percebeu que Carlos era diferente dos outros policiais que conhecia. Havia sinceridade em seus gestos, uma preocupação genuína que transcendia qualquer interesse profissional. Carlos descobriu que João tinha uma inteligência fora do comum. O menino absorvia tudo como uma esponja, fazia perguntas inteligentes e demonstrava uma curiosidade insaciável sobre o mundo além dos limites da favela. Infelizmente, a escola local era precária, com professores desmotivados e recursos inexistentes. Era um desperdício de potencial que doía no coração do policial. Durante os meses seguintes, Carlos começou a ajudar João com os estudos. Trazia livros emprestados da biblioteca pública,
ensinava matemática básica e incentivava o menino a ler tudo que pudesse. Era tocante ver como os olhos de João brilhavam a cada nova descoberta, a cada conceito que conseguia dominar com a ajuda de seu protetor improvável. A comunidade aos poucos foi aceitando aquela relação inusitada. Carlos não era mais visto apenas como mais um policial em serviço, mas como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar das pessoas que ali viviam. Ele conhecia as famílias pelo nome, perguntava sobre as crianças, oferecia ajuda sempre que possível dentro de suas limitações. Mas a vida na favela continuava sendo dura e imprevisível. O tráfico de drogas não dava trégua, as operações policiais eram constantes, e a violência fazia parte do cotidiano de todos os moradores. Carlos sabia que sua presença ali era temporária, que uma hora ou outra seria transferido para outro batalhão, outra área da cidade. Foi então que aconteceu o inevitável. Após 2 anos de convivência quase diária com João e sua família, Carlos recebeu a notícia de sua transferência para uma delegacia no interior do estado. A despedida foi dolorosa para todos os envolvidos, especialmente para o menino que havia encontrado em Carlos uma figura paterna que nunca havia tido em sua vida. No dia da despedida, Carlos segurou as mãos de João e repetiu a promessa que havia feito anos antes. Lembre-se sempre do que eu te disse, menino. Você vai ser alguém importante na vida. Continue estudando, continue sonhando, e nunca deixe ninguém te dizer que você não pode conseguir. Um dia eu vou voltar aqui e vou te ver transformado no homem que eu sei que você pode se tornar. João, agora com 10 anos, chorou pela primeira vez desde que Carlos o conhecera. Era a despedida de alguém que havia se tornado muito mais que um amigo, era a partida de um mentor, de um pai substituto, de alguém que havia plantado sementes de esperança em um terreno árido de oportunidades. Carlos partiu para o interior com o coração pesado, mas levando consigo a certeza de que havia feito a diferença na vida daquele menino especial. Durante os primeiros meses, ele tentou manter contato através de cartas enviadas para Dona Maria, mas a comunicação foi se tornando cada vez mais difícil e espaçada. Os anos se passaram, e a vida seguiu seu curso natural para ambos. Carlos continuou sua carreira policial no interior, casou-se, teve filhos, e aos poucos a imagem de João foi se tornando uma lembrança carinhosa, mas distante. Vez ou outra ele se perguntava o que teria acontecido com aquele menino inteligente, se havia conseguido escapar das armadilhas da vida na favela. João, por sua vez, carregou consigo as palavras de Carlos como um mantra pessoal. Nos momentos mais difíceis, quando a fome apertava, quando os amigos da rua o convidavam para o mundo do crime, quando tudo parecia conspirar contra seus sonhos, ele se lembrava da promessa do policial que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava. A adolescência foi particularmente difícil para João. A pressão para entrar no tráfico de drogas era enorme, especialmente após a morte de Dona Maria, quando ele completou 15 anos. Órfão e sozinho no mundo, teve que aprender a sobreviver por conta própria, trabalhando em pequenos serviços para conseguir se manter na escola. Houve momentos em que João quase desistiu. A fome, a solidão, a falta de perspectivas faziam com que os convites do crime organizado parecessem a única saída viável. Mas sempre que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria sua vida para pior, a voz de Carlos ecoava em sua mente, lembrando de que ele tinha potencial para ser alguém especial. Foi essa lembrança que o manteve firme no caminho dos estudos. João se tornou um dos melhores alunos de sua escola, destacando-se especialmente em matemática e ciências. Seus professores notaram seu talento excepcional e começaram a incentivar seus sonhos de ingressar na universidade, algo que parecia impossível para um jovem em sua situação. Aos 18 anos, João conseguiu algo que parecia impossível para alguém de sua origem. Passou no vestibular para engenharia em uma das melhores universidades públicas do estado. A notícia se espalhou pela comunidade como um raio de esperança, provando que era possível transcender as limitações impostas pela pobreza e pela violência urbana. A vida universitária não foi fácil para João. Ele precisava trabalhar durante o dia para se sustentar e estudava à noite, sacrificando horas de sono e lazer em prol de seus objetivos acadêmicos. Muitas vezes sobreviveu com uma refeição por dia, mas nunca perdeu o foco nem a determinação que Carlos havia ajudado a plantar em seu coração ainda criança. Durante os 5 anos de faculdade, João se destacou como um dos melhores alunos do curso. Sua dedicação e inteligência chamaram a atenção de professores e colegas,
que muitas vezes não conseguiam acreditar na trajetória daquele jovem que havia superado tantos obstáculos para chegar até ali. No 4º ano da faculdade, João conseguiu uma bolsa de estudos que lhe permitiu se dedicar integralmente aos estudos. Foi nesse período que ele desenvolveu um projeto inovador na área de saneamento básico para comunidades carentes, combinando conhecimento técnico com a experiência prática de quem havia crescido enfrentando esses problemas no dia a dia. Seu projeto de conclusão de curso chamou a atenção de empresas e organizações sociais, rendendo-lhe prêmios e reconhecimento nacional. João estava se tornando exatamente aquilo que Carlos havia previsto décadas antes: alguém especial, alguém que faria a diferença no mundo. Após a formatura, João foi contratado por uma empresa multinacional de engenharia, mas nunca esqueceu suas origens nem abandonou seu desejo de ajudar pessoas em situações similares a que ele havia vivido. Paralelamente ao trabalho, começou a desenvolver projetos sociais voltados para jovens da periferia. Aos 25 anos, João já era reconhecido como um dos jovens engenheiros mais promissores do país. Havia desenvolvido tecnologias inovadoras para tratamento de água em comunidades carentes, ministrava palestras motivacionais em escolas públicas e mantinha uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens talentosos da periferia. Mas havia algo que o incomodava profundamente: a ausência de Carlos em sua trajetória de sucesso. João tentará encontrar o policial que havia mudado sua vida, mas as informações eram desencontradas, e ele não sabia nem mesmo se Carlos ainda estava vivo. Era uma dívida de gratidão que pesava em seu coração e que ele ansiava por quitar. Aos 30 anos, João já era uma figura pública respeitada, frequentemente convidado para dar palestras sobre superação e responsabilidade social. Sua história de vida se tornará uma fonte de inspiração para milhares de jovens brasileiros, provando que era possível vencer na vida através do estudo e da determinação, independentemente das circunstâncias de origem. Foi durante uma dessas palestras, em um evento sobre segurança pública, que João conheceu o Coronel Roberto Silva, um policial militar veterano que havia servido por mais de 30 anos na corporação. Durante uma conversa informal após o evento, João decidiu contar sua história e perguntar se Roberto conhecia ou tinha informações sobre Carlos Mendes. O coronel Roberto ficou profundamente tocado com a história que João contou. Ele prometeu usar seus contatos na corporação para tentar localizar Carlos, explicando que muitos policiais aposentados mantinham vínculos com associações de veteranos, o que poderia facilitar a busca pelo homem que havia marcado tanto a vida do jovem engenheiro. 2 semanas depois, Roberto ligou para João com uma notícia que fez seu coração acelerar. Ele havia encontrado Carlos Mendes. O ex-sargento estava aposentado, morando em uma cidade do interior, viúvo há 3 anos e vivendo uma vida simples com sua pequena pensão militar. Roberto havia conversado com ele por telefone e contado brevemente sobre João. A reação de Carlos ao saber que João havia se tornado engenheiro foi de profunda emoção. Durante todos aqueles anos, ele havia se perguntado o que teria acontecido com aquele menino especial que havia conhecido na favela. Saber que sua promessa havia se tornado realidade o deixou sem palavras, confirmando sua crença de que pequenos gestos de carinho podem mudar vidas para sempre. João pediu o telefone de Carlos para Roberto. Naquela mesma noite, fez uma ligação que mudaria a vida de ambos novamente. A conversa durou mais de 2 horas, com ambos chorando de emoção ao se reencontrarem através das palavras, recordando momentos especiais daquela amizade improvável que havia florescido décadas antes. Carlos contou que nunca havia esquecido João, que muitas vezes se perguntara se havia feito a diferença na vida do menino. João, por sua vez, explicou como as palavras e o carinho do policial haviam sido fundamentais para que ele nunca desistisse de seus sonhos, mesmo nos momentos mais difíceis de sua trajetória. Durante a conversa, João fez um convite que deixou Carlos profundamente emocionado. Ele queria que o ex-policial fosse seu convidado de honra em uma palestra que daria na semana seguinte, em uma universidade do Rio de Janeiro. Seria a oportunidade perfeita para um reencontro presencial após 3 décadas de separação. O dia do reencontro chegou com uma carga emocional indescritível para ambos os homens. Carlos viajou do interior especialmente para o evento, carregando em seu coração uma mistura de ansiedade, curiosidade e uma felicidade profunda por saber que aquele menino especial havia realmente se tornado alguém importante na sociedade. João estava visivelmente nervoso antes da palestra. Não era nervosismo profissional,
ele já havia palestrado para plateias muito maiores, mas sim a ansiedade de quem estava prestes a reencontrar alguém que havia sido fundamental em sua formação como pessoa. Era como se aquele momento fosse fechar um ciclo importante de sua vida. Quando Carlos entrou no auditório da universidade, João o reconheceu imediatamente, apesar dos cabelos grisalhos e das rugas que o tempo havia desenhado no rosto do homem que havia sido sua inspiração. O ex-policial, agora com 72 anos, também reconheceu instantaneamente aquele menino que havia se transformado em um homem de sucesso. O abraço entre eles durou longos segundos e arrancou lágrimas dos olhos de todos que presenciaram aquele momento tocante. Era a materialização de uma promessa feita 3 décadas antes, a prova de que pequenos gestos de carinho e esperança podem realmente mudar o curso de uma vida para sempre. Durante sua palestra, João contou toda a história para os mais de 500 universitários presentes no auditório. Ele falou sobre sua infância na favela, sobre o encontro com Carlos, sobre a promessa que havia mudado sua perspectiva de vida, e sobre como aquelas palavras de incentivo haviam sido fundamentais para que ele nunca desistisse de seus sonhos. Carlos estava sentado na primeira fileira, chorando emocionado ao ouvir como seus gestos simples de 3 décadas atrás haviam germinado de forma tão bela e produtiva. Ele nunca imaginou que aquelas visitas informais à comunidade e aqueles momentos de conversa com um menino especial pudessem ter um impacto tão profundo e duradouro. Quando João terminou sua apresentação, ele chamou Carlos ao palco. O ex-policial subiu devagar, ainda processando a magnitude daquele momento. Diante de centenas de jovens universitários, ele pôde finalmente ver o cumprimento daquela promessa que havia feito com tanto carinho e esperança anos antes. A plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos, reconhecendo não apenas a trajetória de superação de João, mas também a importância do papel que Carlos havia desempenhado naquela transformação. Era a celebração de uma amizade que havia transcendido o tempo e as circunstâncias, provando que o amor e a dedicação genuínos podem realmente fazer milagres. Após o evento na universidade, João e Carlos passaram o restante da tarde conversando em um café próximo ao campus. Eles tinham 3 décadas de vida para compartilhar, histórias para contar, e uma amizade para reconstruir. Carlos falou sobre sua vida no interior, sobre sua esposa falecida, sobre seus filhos que haviam seguido carreiras diferentes da polícia. João, por sua vez, contou detalhadamente sobre sua trajetória acadêmica, sobre os momentos de dificuldade quando quase desistiu, sobre como as palavras de Carlos ecoavam em sua mente sempre que precisava de força para continuar. Ele explicou como havia desenvolvido uma paixão por projetos sociais justamente para retribuir à sociedade tudo o que havia recebido em sua vida. Durante a conversa, João fez um convite que surpreendeu Carlos. Ele queria que o ex-policial se mudasse para o Rio de Janeiro e trabalhasse com ele em sua fundação. Carlos seria responsável por orientar jovens da periferia, usando sua experiência de vida e sua sabedoria para inspirar outras crianças da mesma forma que havia inspirado João décadas antes. A proposta deixou Carlos profundamente emocionado, mas também preocupado. Ele se sentia velho demais para começar uma nova fase da vida, duvidava se ainda teria energia e capacidade para fazer a diferença na vida de outras crianças. João, percebendo a hesitação, explicou que não se tratava de um trabalho convencional, mas de uma oportunidade de multiplicar o bem que ele havia feito. Carlos pediu alguns dias para pensar na proposta, mas no fundo do coração já sabia qual seria sua resposta. A ideia de poder impactar outras vidas da mesma forma que havia impactado a de João era tentadora demais para ser recusada. Seria como dar um novo propósito para seus anos de aposentadoria. Na semana seguinte, Carlos ligou para João aceitando a proposta. Ele explicou que havia conversado com seus filhos, que o apoiaram totalmente na decisão, entendendo que aquela seria uma oportunidade única de seu pai fazer algo realmente significativo em seus anos dourados. A mudança de Carlos para o Rio de Janeiro foi organizada por João, que fez questão de providenciar um apartamento confortável perto da sede da fundação. Era sua forma de retribuir todo o carinho e cuidado que havia recebido quando era apenas um menino órfão e sem perspectivas na favela. O primeiro dia de trabalho de Carlos na fundação foi especial para todos os envolvidos. João o apresentou para a equipe como o homem que havia mudado sua vida, explicando que agora Carlos teria a oportunidade de repetir aquele milagre com outras crianças que precisavam de esperança e orientação para trilhar caminhos melhores. Hoje, 3 anos após o reencontro,
Carlos e João trabalham lado a lado na fundação que já impactou a vida de mais de 2.000 jovens da periferia carioca. O ex-policial, agora com 75 anos, se tornou uma figura querida entre as crianças e adolescentes atendidos pelo projeto, sendo carinhosamente chamado de Vô Carlos por todos. A metodologia desenvolvida por eles é simples, mas extremamente eficaz. Identificar crianças com potencial acadêmico em comunidades carentes e oferecer não apenas suporte educacional, mas também acompanhamento emocional e motivacional. Carlos usa sua experiência de vida para plantar sementes de esperança, enquanto João oferece o conhecimento técnico e as oportunidades concretas de crescimento. Já são dezenas de jovens que conseguiram ingressar em universidades públicas através do programa desenvolvido pela dupla. Cada aprovação no vestibular é celebrada como uma vitória coletiva, provando que é possível quebrar o ciclo de pobreza através da educação e do apoio adequado no momento certo. A história de Carlos e João se tornou conhecida nacionalmente, inspirando outros projetos similares em diferentes estados do Brasil. Eles foram convidados para programas de televisão, documentários, e suas palestras conjuntas sempre lotam os auditórios onde são realizadas, tocando corações e inspirando ações transformadoras. Carlos frequentemente diz que esses têm sido os melhores anos de sua vida. Ele encontrou um propósito renovado para sua existência, descobrindo que ainda tinha muito a oferecer para o mundo. A cada criança que orienta, a cada jovem que consegue motivar, ele sente que está multiplicando o bem que plantou na vida de João décadas atrás. João, por sua vez, realizou o sonho de poder retribuir à sociedade tudo que recebeu durante sua trajetória. Ele expandiu seus negócios e destina uma parte significativa de seus lucros para a fundação, garantindo que o projeto tenha sustentabilidade financeira para continuar impactando vidas por muitos anos ainda. A promessa feita por um policial a um menino há 30 anos não apenas se cumpriu de forma espetacular, mas também se multiplicou em centenas de outras promessas e oportunidades. Hoje, quando Carlos olha para João, ele vê não apenas o menino especial que conheceu na favela, mas um homem que se tornou um multiplicador de esperança e transformação social. Esta história nos ensina que pequenos gestos de carinho e esperança podem ter impactos inimagináveis. Uma promessa simples, feita com sinceridade e amor, pode mudar não apenas uma vida, mas centenas de outras vidas através de um efeito multiplicador que transcende gerações. Carlos e João provaram que o bem sempre retorna amplificado quando plantado com genuína intenção de fazer a diferença no mundo. Se esta história tocou seu coração, deixe um like no vídeo e compartilhe com pessoas que também acreditam no poder transformador da educação e do amor ao próximo. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras que mostram como pequenas atitudes podem gerar grandes transformações. E você, já fez alguma promessa especial para alguém? Conte sua história nos comentários e vamos espalhar ainda mais esperança e positividade pelo mundo.